Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal, obrigado pelo prestígio. Vamos continuar aqui com a parte da teoria do perfil de mercado e perfil de volume. Vamos falar agora um pouco sobre a parte prática, né? Falamos um pouco no vídeo anterior sobre a teoria do perfil de volume, perfil de mercado, falamos um pouco sobre desvio padrão, a concentração dentro de uma certa região, falamos sobre perfil de mercado, depois falamos um pouco sobre perfil de volume, a diferença de informação, né, entre os dois indicadores, e agora vamos um pouco para a parte prática. Né? Bom, falamos no vídeo anterior que temos o indicador nativo do Profit, que é o Volume Profile. Eu vou carregar ele aqui na tela. Vou carregar aqui o Volume Profile e vou deixar ele aqui no modo automático. Eu estou aqui no gráfico do mini índice 1 minuto. Normalmente ele traz os últimos 3 dias e a informação que ele traz é o perfil de volume e a informação aqui nessa barra vermelha do maior volume, por exemplo, nesse caso aqui, o maior volume do dia. Né? Se eu quiser fazer aqui a configuração, eu posso deixar ele em modo semanal, modo diário, 60 minutos, 30, enfim. Ele está no modo automático, que é o modo diário, e ele está puxando aqui os últimos 3 dias. Para eu deixar ele um pouco mais leve, eu vou deixar vou deixar esses 3 dias, porque eu não sei se ele considera domingo como dia também, sábado e domingo, aí é capaz que eu perca na tela. Bom, o que eu comentei no vídeo anterior? Que o Volume Profile nativo do Profit, ele traz apenas a informação do maior volume, da concentração de volume, que nós chamamos de VPOC. POC quer dizer Point of Control, ou ponto de controle, e a VPOC é o ponto de controle do volume. Né? Quando vocês veem o termo POC, normalmente isso é atribuído ao Market Profile. Tá? Quando você ouve falar em VPOC, aí sim é o ponto de controle do Volume Profile. Né? Então nós temos essa informação que não deixa de ser importante, porém poderemos também ter nesse indicador a área de valor, e infelizmente nós não temos. Para, vamos dizer assim, contornar essa falta de informação do Volume Profile, o pessoal acaba utilizando o TPO Profile, que é o Market Profile. Né? O que é o TPO? É o Time Price Opportunity, né? Que foi um indicador criado lá nos Estados Unidos nos anos 80, eu acredito, lá na Bolsa de Chicago, inicialmente para um uso privilegiado de alguns operadores, mas isso depois acabou sendo disponibilizado para todo o mercado. Esse TPO, eu vou configurar ele aqui, vou tirar a linha da abertura e fechamento, eu vou deixar aqui em preto, porque eu não quero focar nessa informação, né? Eu quero focar na informação da área de valor. Então ele traça aqui em amarelo o limite superior da área de valor e o limite inferior da área de valor nesse outro amarelo. O que é essa área de valor? Ele considera 70%, né, do movimento do preço dentro desse range, no caso aqui do dia 13 de agosto. Né? A gente pode fazer a configuração para ele agregar a cada 30 minutos, que é o padrão, a cada 15 ou a cada 60. Isso acaba interferindo um pouco na precisão desse cálculo, porque você precisa, como posso dizer assim, fatiar o spread e vamos dizer assim, agrupar a cada 15 minutos, ou a cada 30 ou a cada 60. A depender da escolha que vocês fizerem aqui, essas linhas elas mudam de posição, porque você está fazendo o agrupamento da informação em tempos diferentes. Tá? De qualquer forma, esse TPO, né, o Market Profile, ele, como eu mostrei no vídeo anterior, ele traz uma informação diferente
do Volume Profile. Aqui eu só levo em conta o movimento do preço, né? Até por isso vocês notem que a informação aqui da POC, que está em azul, ela diverge da informação do Volume Profile que está em vermelho, né? Então são informações diferentes, tá? De qualquer forma, isso auxilia bastante, e a teoria por trás é que se pensarmos que o preço trabalhará dentro de um range conhecido, que é o que está delimitado por essas duas linhas em amarelo, qualquer fuga do preço, né, além dessas regiões, a gente pode prestar atenção e verificar se isso é uma tendência, né, se isso está saindo da região para realmente ficar nessa nova região, ou se é um movimento que tende a retornar, tende a haver uma rejeição, né? Então existe essa teoria, né, que o pessoal acaba utilizando. Ah, saiu do range aqui da área de valor, então vamos ver se o movimento realmente ele está realmente rompendo com força ou se é um movimento sem volume, né? No caso aqui volume não, porque a gente não está vendo volume, mas enfim, até por isso fica até um pouco difícil de avaliar, né? Já que a gente não está avaliando o volume, o preço saiu da área de valor. Se a gente tem a informação de volume, a gente consegue ver se aquele movimento tem o volume ajudando ou se tem fraqueza, né? Se não tem volume, se não tem parceria, se não tem grandes players naquele movimento, né? Então, o TPO eu vou tirar aqui, eu já fiz a demonstração que eu queria, e vou me concentrar agora no Volume Profile. O Volume Profile, como eu disse, não tem a informação da área de valor, e mesmo a informação que ele traz, que é a VPOC, veja que ele traz a informação numa linha horizontal, né, ao longo do dia. Acho muito difícil que essa barra tenha permanecido nesse nível de preço das 9 da manhã até as 6 da tarde. Claro que essa concentração, ou essa VPOC, ou esse ponto de controle do volume, ele sofreu alguma variação, né? Alguma migração, como a gente costuma dizer. E isso seria interessante a gente ter esse rastreio. Infelizmente aqui nesse indicador nós não temos isso, né? E aí foi que surgiu a ideia de nós desenvolvermos aí um indicador que ao mesmo tempo trouxesse a área de valor, trouxesse a VPOC e que trouxesse isso mostrando o histórico disso ao longo do período que você configurou esse indicador, né? E eu estou frisando muito isso porque eu acabei fazendo um vídeo anterior, um vídeo até um pouco longo, e por isso eu estou procurando fazer agora vídeos mais curtos, porque o pessoal acaba não assistindo até o final. Alguns fizeram comentários comigo dizendo que, pô, esse indicador aqui que você está mostrando, esse da área de valor, mostrando uma VPOC, eu não estou entendendo. Ele está mostrando uma linha da VPOC variando ao longo do dia, não sei se isso está certo. E na verdade é uma riquíssima informação isso, porque toda vez que você vê a migração da VPOC, isso traz uma informação de confirmação ou de rejeição, né? Eu não vou ficar falando sem mostrar, então eu vou configurar o indicador aqui na tela. O indicador nós chamamos ele de perfil, né? É um dos indicadores aqui dos indicadores que nós desenvolvemos. Esse faz parte de um grupo de indicadores baseado em volume, tá? Nós temos um outro grupo de indicadores baseado em agressão. Já explorei muito esses indicadores em vídeos anteriores, e agora eu estou me concentrando um pouco nesses indicadores baseados em volume, que tem a vantagem de funcionar também em qualquer versão do Profit, não só na versão Pro, mas em todas as versões do Profit. Bom, eu vou fazer alguma demonstração aqui rápida. Eu posso fazer aqui a parametrização de várias propriedades, né? Então, eu vou falar um pouco sobre
essa característica de eu poder definir um período como sendo dia, semana, mês, ano, ou até mesmo um período customizado, né? Ele por enquanto está aqui mostrando o diário, né? Posso mostrar os dados em desenvolvimento, né? Que é o que eu acabei de comentar, de você avaliar e ter o histórico da movimentação, tanto da VPOC como da área de valor, ao longo do dia, ou da semana, ou do mês, como você configurou. Aí eu tenho a possibilidade de você mostrar ou não as linhas, né, que é o ponto de controle, o limite superior e o limite inferior. Aqui tem um que eu chamo de resolução. Como é que eu posso explicar esse parâmetro? Na verdade, esse indicador ele tem uma sofisticação, já que eu trabalho com uma sequência de dados, né, e eu precisei fazer uma sequência de dados um pouco longa, mas não bastante para deixar o indicador lento. Então, a depender do ativo que vocês estão avaliando, pode ser, por exemplo, um papel, uma ação, a depender da variação que você tiver, esse fatiamento do volume pelo spread, imagina você colocando uma variação anual. Então você pode pegar um papel com uma variação aí de 30, 40 reais no ano. E aí você tem 30 reais são 3 mil níveis, né? Já que o papel ele tem centavos, né? Então cada centavo é um nível. 30 reais você tem 3 mil linhas, né? Então eu não posso criar uma sequência de dados muito longa, senão eu acabo deixando o indicador muito lento. E aí você acaba então tendo que diminuir essa resolução. O que é essa resolução? Se eu estiver mantendo, por exemplo, 100%, é como se eu fatiasse o volume pelo tique mínimo. No caso aqui do índice, vamos colocar aqui 5 pontos. Né? Se eu colocar uma resolução de 50, eu vou fatiar o volume a cada 10 pontos e não a cada 5, que é o tique mínimo. No dólar, por exemplo, é meio ponto. Então, se eu colocar 100%, ele vai fatiar a cada meio ponto. Se eu colocar 50%, ele vai fatiar a cada ponto. Então, isso é como se eu alterasse a resolução de uma tela, né? Eu deixo ele com mais resolução ou com menos resolução. Se eu exigir muito, eu acabo trazendo um pouco de lentidão para o indicador. Isso aqui acho que vai muito do uso, né? Lembrando que dado os recursos que a Nelogica possibilita aos programadores, né, como eu não consigo determinar essa área de valor com a informação de volume tique a tique. Eu tenho que fatiar o volume barra a barra. Então, se eu colocar um gráfico de 5 minutos, a informação que você vai ter de VPOC, limite superior da área de valor, limite inferior da área de valor, pode divergir, por exemplo, de um mesmo papel com gráfico de 1 minuto, porque o fatiamento do volume ele foi feito diferente, tá? Então eu sempre procuro, por exemplo, deixar o gráfico de 1 minuto. Quando eu estou no dólar, por exemplo, eu até coloco em 3R, por exemplo, porque aí eu estou fatiando o volume por bloquinhos bem pequenos, e isso traz uma maior precisão. Não estranhe, por exemplo, se vocês colocarem esse indicador junto com o volume profile do Profit e a VPOC do volume profile do Profit divergir da VPOC do indicador que eu estou mostrando aqui. É porque a informação ela diverge um pouco nesse sentido. O indicador da Nelogica, até por ser feito pela própria Nelogica, conta com recursos que não estão possibilitados aqui para nós programadores aí externos, tá? Aqui é a área de valor que você vai colocar. Em vez de ser por cento, é por mil. Então, para não ter confusão de ponto decimal, alguns usam ponto, outros usam vírgula. Eu deixei aqui em milhar. Então, se você quer colocar 68,2, que é a teoria, né, lembrando aqui, voltando naquele gráfico lá que eu acabei mostrando para vocês, né, deixa eu acabar tirando aqui da tela porque ele acaba sobrepondo, né? Mas 34,13 mais 34,13 dá 68,26. Então, mais próximo aqui, talvez fosse até 68,3 aqui, né?
Mas você pode colocar esse valor, muitos usam 70%, ou aqui no caso seria 700, né? Aí vai do gosto, né? Aqui, se você quiser trabalhar com o período customizado, você define aqui a data e a hora. E aqui, para deixar o indicador não tão lento, eu defino uma data para ele começar a fazer os cálculos. No caso aqui eu coloquei no dia 1º, 01, a data aqui é sempre da direita para a esquerda, 01 que é o dia, 08 é o mês, agosto. E aqui eu não estava mostrando, então eu coloquei 22, agora sim eu vou mostrar o indicador e vou colocar 21, aí ele vai carregar os dados na tela aqui. Então esse é o indicador. Veja aqui, por exemplo, que nesse exemplo, o final, né, quando o dia termina, eu estou com a VPOC, calculada pelo indicador em 121.040, e a VPOC do indicador do Profit está levemente acima, né? Se eu colocar aqui, deve estar aqui perto de 121.050. Então, por 2 pontos aí, os indicadores não estão no mesmo valor, no mesmo preço, tá? Isso é normal. Se eu colocar aqui, por exemplo, o gráfico de 5 minutos, provavelmente a gente vai ter uma informação que não vai ser a mesma, né? Deixa ele carregar aqui. Eu mudei o gráfico agora para 5 minutos, mini índice. Estou com os dados da última sexta-feira, dia 13 de agosto. Vamos ver aqui onde é que vai vir aqui a VPOC aqui do Profile. Vamos ver se a gente carrega aqui. Agora estou esperando só a informação do Volume Profile. O Volume Profile do Profit ele é realmente um pouco pesado, né? Demora um pouco. Veja que agora divergiu. E isso é uma situação, como eu expliquei, né? O que eu consigo fazer é fatiar o volume pelo spread. E aí se eu deixo as barras com um tempo muito longo, eu perco a precisão, né? Então por isso que eu acabo deixando o gráfico de 1 minuto, que aqui eu tenho uma precisão um pouco maior. Então, explicando o indicador, a gente tem aqui ao longo do dia, eu vou tirar aqui agora o profile, porque vai acabar me atrapalhando. A gente consegue ao longo do dia acompanhar os níveis, né, de limite superior da área de valor, o limite inferior da área de valor, que é a linha verde, o limite superior é a linha vermelha, e a linha amarela é a VPOC. O que tem de bom nessa informação de você enxergar o nível, os níveis com esse histórico de variação? É simplesmente uma confirmação de movimento, né? Então, a gente vê, por exemplo, que a concentração estava nesse ponto aqui, né? A gente sempre comenta, né, que na verdade o volume é que empurra o preço, né? Então, na verdade, a gente sempre tem uma concentração de volume numa região antes do preço se movimentar para uma região, vamos dizer assim, oposta, né? Então aqui a gente teve uma distribuição, né, para então o preço ter uma queda, né? Logo depois a gente tem uma migração da VPOC, né, para uma área inferior, e isso mostra que aqui houve uma concentração de interesse, né? E aí você acaba tendo um movimento novamente numa direção oposta. Essa migração da VPOC ela é bem interessante de você ter o histórico, né? Mas nem todos trabalham dessa forma. Alguns preferem trabalhar com a informação da área de valor e da VPOC do dia anterior, né? E aqui vocês estão vendo a área de valor e a VPOC em desenvolvimento, ou seja, ao longo do intraday, né? Se vocês quiserem ver do dia anterior, aí sim é uma configuração bem simples, né? É só você colocar aqui dados ou em desenvolvimento ou prévio, a gente coloca aqui 2 para indicar as informações do dia anterior. No caso, dia, porque eu coloquei aqui a configuração do período para dia, né? Mas eu poderia ter colocado para semana, e aí ele vai mostrar da semana anterior.
Vou colocar aqui 2 para vocês verem o que ele faz. Então agora, se eu der um zoom aqui, na verdade ele trouxe agora uma linha reta, né, mostrando aqui o limite superior da área de valor, o ponto de controle e o limite inferior. Possivelmente é porque no dia 12 o preço terminou com essas informações de área de valor, delimitadas pelas linhas verde e vermelha, e a VPOC nesse ponto. E aí, muitos preferem trabalhar com essa informação porque é a informação que mostra que aquele interesse que houve no dia anterior vai ser respeitado no dia seguinte. E olha como realmente foi respeitado, né? Você vê que o preço aqui, na hora que ele vá para próximo daquela região do ponto de controle do dia anterior, muitos irão defender aquele posicionamento, né? E é por isso que essa é a lógica por trás, né? Se houve uma concentração de volume nesse ponto no dia anterior, possivelmente no dia seguinte, o preço voltando naquela região, vai haver algum movimento de defesa daquele preço, né? Claro que isso não vai ser algo eterno, e aí você tem novamente aí os movimentos do preço, né? Até encontrar novos patamares. Eu, na verdade, sugiro até de ter os 2 indicadores na tela. Então eu deixo aqui configurado com um, e eu vou trazer um outro que eu já deixei aqui na tela, também com uma data para o ano de 2022. Eu vou voltar aqui para 2021 e já está aqui com 2, e aí ele vai deixar agora os 2 indicadores na tela. Esse aqui eu até costumo deixar com sombreado, porque aí facilita um pouco na minha leitura. Eu deixo também as linhas um pouco mais claras para não me incomodar tanto aqui no visual. Então veja que conforme o dia terminou, né, no dia anterior, no dia seguinte ele marca exatamente aquela região delimitada, né, da área de valor, e também a VPOC. E isso vai acabar sendo para todos os dias, lembrando que eu coloquei aqui para iniciar o cálculo no dia 2 de agosto, né? E aí é interessante dar um panorama assim, né, geral, para você ver como que esse indicador ele é poderoso, né? Porque aqui você teve no dia 2 o preço abrindo dentro da área de valor, entre o limite inferior e a VPOC do dia anterior, foi na VPOC e retornou, né? Numa terça-feira ele abriu bem abaixo da área de valor e ele tentou entrar nessa área de valor, foi rejeitado, né? Houve uma defesa para que esse preço não entrasse na área de valor do dia anterior. Aqui na quarta-feira, novamente, né, a gente abriu entre a VPOC e o limite superior. Ele teve alguma defesa aqui no preço chegando na VPOC do dia anterior, rompeu, né? Quando ele voltou para a VPOC do dia anterior, houve novamente uma defesa, e assim você consegue avaliar dia a dia. A gente pode também fazer outras configurações do indicador, por exemplo, eu quero colocar ele para fazer o cálculo, sei lá, semanal. Então vou colocar 2 aqui. Vou colocar um pouco mais distante, vou colocar aqui lá pelo dia 1º de julho, né? E vou também colocar esse indicador aqui que mostra a VPOC do período anterior, também para a semana, né? Já está o prévio, e vou colocar aqui a partir do final de... vou colocar início de junho. Vamos ver o que ele vai trazer aqui. Então, veja que aqui ele começou a fazer o cálculo a partir do dia 2 e foi segurando a informação até o término da semana, que foi no último horário do dia 6. Começou a semana do dia 9 novamente, começando novamente o cálculo, né? E assim ele pode ser parametrizado. Eu vou interromper esse vídeo por aqui, pessoal, já ficou com mais de 24 minutos, quase 25. Estou tentando fazer vídeos mais curtos para ver se o pessoal consegue assistir os vídeos até o fim. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o operacional, como utilizar essas informações, né? O que a gente pode fazer aí
no day trade com essas informações e vamos ver se esse indicador consegue ajudar bem aí os traders, né? Então, fico aguardando vocês, pessoal, no próximo vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dê o like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí as notificações para receber aviso de novos vídeos. E obrigado mais uma vez pelo prestígio e pela audiência. E até o próximo vídeo. Obrigado.